Hoje nós estamos encerrando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 4, e amanhã começamos Tessalonicenses. Aí a minha pergunta para você é: para ou continua? Vamos continuar na meditação firmes e fortes? Então, não desista, não esmoreça. Vamos continuar buscando a Deus através da palavra dele, porque muita coisa Deus tem para falar conosco. Vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado por ter chegado até aqui nessa meditação e peço que o Senhor nos continue esclarecendo, iluminando, falando conosco e nos fazendo crescer em fé, na salvação, fortalecendo a nossa vida espiritual através da Tua palavra. Que assim seja. No versículo 1, ele começa dizendo: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, valendo nela em ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Bispo Macedo escreve: perseverar em oração. Paulo exorta os convertidos a se aplicarem continuamente à oração, pois ela há muito poder e eficácia. Além disso, não tem fronteiras, pois podemos orar por uma pessoa que está do outro lado do mundo e ela será alcançada pelo poder de Deus, com certeza por causa da oração. Deus já nos livrou de muitas situações de perigos, assim como livrou nossos familiares. Por isso, nunca devemos subestimar o poder da oração. Pelo contrário, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Paulo conhecia muito bem a importância de recorrermos a Deus para que as lutas e as situações adversas sejam superadas. Assim, ele pedia aos colossenses que orasse por sua vida e por seus companheiros, a fim de que as portas da pregação do Evangelho lhes fossem abertas. Uma oração sincera e cheia de fé move a mão de Deus em nosso favor e faz um milagre acontecer. Por isso, a necessidade de você desenvolver a sua oração. A sua oração para Deus, ela é uma conversa. Ela é uma conversa de duas vias. Você fala e Deus responde, assim, literalmente. Ele responde a sua oração. Como? Quando você abre a Bíblia, você vê Deus falando com você. Você vê Ele respondendo suas orações. Quando você fala, não é só aquela oração em que você entra na presença de Deus com uma lista de pedidos. Não, mas é uma conversa mesmo. É você, vamos usar um termo bem mais popular, um bate-papo mesmo. É você contar sobre os seus dias, suas fraquezas, suas debilidades. Você está chateado? Você fala que está chateado. Se você está ansioso, você passa a entregar essa ansiedade. E aí você vai falando, conversando com Deus. Alguém te feriu, alguém machucou, alguém injustiçou você, então você apresenta aquela causa para Deus. Então, essas orações, né, essa comunhão que você passa a ter com Deus, é elas que demonstram a sua fé, fortalecem a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus e naturalmente sua oração passa a ser poderosa. Olha o 5. Andai com sabedoria para com os que estão fora, remindo o tempo. Remindo o tempo nada mais é que aproveitando as oportunidades. A todo instante nós temos uma oportunidade. A cada instante, eu estou até lembrando aqui, por exemplo, uma oportunidade muito boa para se evangelizar é um exemplo de um velório, onde as pessoas estão se deparando com uma realidade de cada um de nós. Uma pessoa que morreu é a realidade de qualquer pessoa que está viva. Então, naquele momento, é um momento muito reflexivo, né? As pessoas que vão no velório estão muito reflexivas, pensando, imaginando. Naturalmente, elas lembram daquela pessoa viva, o cuidado que ela tinha com as coisas, e agora ela morreu, quem vai cuidar? Né? Tudo acaba, tudo cessa. Então, da mesma forma, somos nós. Quando nós cuidamos dessa parte, dessa nossa vida espiritual com Deus, nós remimos o tempo, aproveitamos todas as oportunidades. Aí o Bispo Macedo diz assim, ó: andai com a sabedoria.
Dentre várias recomendações, Paulo aconselhou os cristãos de Colossos a terem atitudes conscientes e prudentes diante de todos. Isto é, ele os exortou a andarem de forma digna, respeitosa e honesta para testemunharem o Senhor Jesus no meio dos incrédulos. Lamentavelmente, nos dias atuais, é comum presenciarmos comportamentos totalmente nocivos à causa do Evangelho. Isso acontece porque muitos professam o nome do Senhor Jesus, mas vivem totalmente alheios à sua vontade. Consequentemente, seu mau testemunho impede que outras pessoas creiam na palavra de Deus e sejam salvas. O 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O tempero, o sal, ele realça o sabor da sua comida, Ele não pode ser extremamente salgado e nem insosso. Tem que haver o equilíbrio para que ele dê o sabor natural das coisas. Assim são as minhas palavras. As palavras de sabedoria são reveladas quando a pessoa ela tem a mente de Cristo. O Bispo Macedo escreve: temperada com sal. Assim como o sal dá sabor e conserva os alimentos, a conservação do cristão deve ser apropriada e agradável, a fim de abençoar as pessoas e preservar a boa consciência. No entanto, muitos falam de forma ríspida e vulgar, e assim afastam os demais. Não adianta dizer palavras indevidas e grosseiras e depois falar da salvação, que é alcançada por intermédio do Senhor Jesus, pois ninguém vai escutar. Antes, precisamos falar com mansidão e temor, sabendo que nossas palavras podem cativar as pessoas para Deus ou afastá-las completamente. Nossa conduta e nossas conversas trabalham juntas e tornam o nosso testemunho eficaz. O 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. O Bispo Macedo escreve o seguinte: Tíquico era um gentil convertido que esteve ao lado de Paulo em prol do Evangelho em diversas ocasiões. Uma delas ocorreu quando juntos levaram as ofertas das igrejas gentias aos cristãos da Judéia. Está aí a referência. Atos 24, 1 Coríntios 16, 1 e 2 Coríntios de 8 ao 9. Ele também foi encarregado por Paulo para, juntamente com Onésimo, entregar as cartas às igrejas de Colossos, Éfeso, em Éfeso 6, 21, e a Filemon. Pela descrição de Paulo, Tíquico certamente era um discípulo muito aplicado em suas funções, além de um amigo fiel que esteve ao lado do apóstolo nas situações mais difíceis. 8. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. O Bispo Macedo escreve: Onésimo era escravo de Filemon. Ele havia se convertido ao Evangelho, por isso Paulo o chama de amado e fiel irmão. Onésimo era um escravo foragido, mas agora salvo e transformado. Voltava ao seu senhor na companhia de Tíquico, o que propiciou a carta de Paulo a Filemon. Na sua epístola, o apóstolo intercedeu por Onésimo, seu novo filho na fé, que convertido passaria a ser muito útil a Filemon. O 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebê-lo. E o Bispo Macedo fala: Aristarco era um judeu da Tessalônica, além de participar do tumultuado ministério de Paulo em Éfeso. Aristarco viajou com o apóstolo para a Grécia, Jerusalém, Roma, onde agora se encontrava preso junto com Paulo. E aí, continuando o 11, Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então, havia um homem chamado realmente Jesus, mas eles então deram como se fosse um codinome para ele, justo, para não chamá-lo de Jesus, até para não cair na desconsideração do nome. Aí o 12, saudai-vos
Epáfras, que é dos vossos, servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. O bispo Macedo termina dizendo, lembrai-vos das minhas prisões. Para Paulo, a pregação e a propagação do evangelho era mais importante do que a sua própria vida. Mesmo encerrado em Roma, ele escreveu epístolas aos Colossenses, Efésios, Filipenses e a Filemon. Assim, o cárcere não tirou do apóstolo o gozo de servir ao Senhor. Isso demonstra que, mesmo sofrendo aflições por causa do evangelho, nada o desanimava. Pelo contrário, quanto mais era perseguido, mais se empenhava na conquista de almas para o reino dos céus. Ao pedir aos convertidos que se lembrassem das suas prisões, ele queria que o seu exemplo os motivasse diante da dor e das perseguições que estavam sofrendo por causa da fé. Quando o cristão entende que Jesus é a cabeça e que sobre ele está a direção de tudo, as aflições se transformam em alegria. Além disso, nenhuma situação, por mais difícil que seja, pode impedi-lo de anunciar o reino de Deus. O exemplo de Paulo nos faz entender perfeitamente a missão de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, levar os sofridos até ele. Por isso, a tal importância de você se manter firme e, como ele disse aqui, que nós lemos, né, mais em cima, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade que você tem. Ninguém conseguiu parar o evangelho, ninguém conseguiu impedir que o Espírito Santo usasse Paulo. Ele poderia estar preso, mas ainda assim o Espírito Santo usava para ganhar muitas outras pessoas. E você pode observar, aquele servo que passa por mais dificuldades, por mais lutas, perseguições, por mais problemas, ele sempre tem uma palavra mais forte para dar. A gente vê isso no exemplo do próprio Bispo Macedo, que tantas lutas enfrentou e enfrenta, e cada palavra que o Espírito Santo revela para ele. É porque nas lutas nós nos quebrantamos e terminamos ficando mais aguçados para ouvir a voz de Deus. Que você esteja assim pronto para ouvir a voz de Deus e ter esse relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor e Salvador de nossas almas. Que Deus ilumine e abençoe você cada vez mais. Espalhe esse evangelho. Amanhã começamos 1 Tessalonicenses e eu aguardo você por aqui para nós continuarmos meditando na palavra de Deus. Fique com Jesus.